Olá, boa noite. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje um discurso na Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a COP27, no Egito. Lula prometeu esforços para zerar o desmatamento no Brasil até 2030 e punir atividades como o garimpo ilegal. O presidente eleito também criticou gastos de trilhões de dólares em guerra, enquanto 900 milhões de pessoas passam fome no planeta. E ele fez uma ligação direta nisso, falando que a luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza. Nós começamos o nosso CNN Prime Time ainda no formato Arena, indo direto para o Egito. Os enviados especiais Matias Brotero e Américo Martins acompanharam tudo e conversam com a gente agora. Américo, Matias, boa noite a vocês dois. Boa noite, Márcio. Fora o jogral, que foi muito interessante, o que vocês conseguem destacar para a gente? Eu não sei com quem a gente começa aí. Márcio, eu vou começar dizendo que eu acho que o discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pode ser dividido em três grandes partes. E isso ele fez dessa forma para atingir públicos diferentes que ele sabia que estariam acompanhando em detalhes esse discurso. Então, primeiro eu destaco ao público nacional. Ele fez críticas muito pesadas ao atual governo do presidente Jair Bolsonaro, sem mencionar o nome do mandatário, sem dizer claramente quem é que ele estava se referindo, mas ele disse que foi um governo desastroso, nas palavras do presidente eleito, em todos os aspectos. Ele mencionou ali pandemia, mencionou o próprio meio ambiente e me pareceu ainda naquele modo campanha. Mas ele quis dar essa mensagem para o mundo, dizendo que o Brasil mudou radicalmente a sua política interna. O segundo era muito para a militância que estava aqui das mudanças climáticas. Não digo militância petista, mas as pessoas, os ativistas que estão aqui acompanhando a COP e querem essas mudanças na política ambiental de vários países. E aí o presidente, como você destacou na sua entrada, foi muito enfático em dizer que vai haver uma guinada muito grande na política ambiental brasileira e que ele vai tentar conter o desmatamento, vai tomar várias medidas ali com relação a proteger o meio ambiente e combater as mudanças climáticas. E o terceiro foi mais para um público internacional. Aí ele mencionou a necessidade, segundo ele, de se mudar o Conselho de Segurança da ONU, de ter uma nova governança global. Ele disse que gostaria de fazer uma cúpula dos países que dividem a Amazônia, os países da América do Sul, e ele reclamou que não estão funcionando as COPs, ele não foi direto nisso, mas ele basicamente disse que as COPs não estão funcionando e precisaria ter uma entidade que coordenasse essa questão do clima. Mas, como você pontuou, em todos os momentos ele fez essa relação muito direta com combate às mudanças climáticas, combate à miséria, à desigualdade e à pobreza. Vamos ouvir um trechinho do que ele falou sobre isso. A desigualdade entre ricos e pobres manifesta-se até mesmo nos esforços para a redução das mudanças climáticas. O 1% mais rico da população do planeta vai ultrapassar em 30 vezes o limite das emissões de gás carbônico necessário para evitar que o aumento da temperatura global ultrapasse a meta de 1,5 graus centígrado até 2030. Esse 1% mais rico está a caminho de emitir 70 toneladas de gás carbônico per capita por ano. Enquanto isso, os 50% mais pobres do mundo emitirão, em média, apenas 1 tonelada per capita, segundo o estudo produzido pela ONG Oxfam e apresentada na COP26. Por isso, a luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual e mais justo. E é claro que os países mais pobres precisam de ajuda. E aí, Matias, a gente sabe que esses investimentos, pelo menos essa é a nossa esperança, tem que vir muito dos países ricos para os países pobres. E isso já está acontecendo? Você já consegue ver movimentos que vão levar vão nos trazer essa boa notícia ao fim dessa COP? Esse é o principal tema, né, Márcio? O financiamento dos países desenvolvidos, aqueles em desenvolvimento, é o principal tema da COP27, vem acontecendo desde o primeiro dia. A gente vem acompanhando os discursos
E na prática a gente pode usar o exemplo do Brasil, né? Hoje mesmo, de acordo com o governador do Pará, em entrevista exclusiva à CNN, ele afirmou, o Helder Barbalho, né, afirmou que após uma reunião que ele teve mesmo com representantes do governo alemão, ficou subentendido que o governo alemão quer investir no Brasil, a partir do ano que vem, 1,5 bilhão de euros para os próximos 2 anos. Essa verba vai ser, a destinação dessa verba vai acontecer, vai ser definida no primeiro trimestre, ou seja, até março do ano que vem. Então, isso é uma parte, 1,5 bilhão de euros que já vem sendo discutido. Agora, do mesmo governo, do governo alemão, houve a liberação da verba que estava bloqueada referente ao Fundo Amazônia, como também nós trouxemos aqui em primeira mão na CNN. Quem disse isso numa entrevista foi Johann Flassbart, que é o secretário de Desenvolvimento e Cooperação do Ministério do Desenvolvimento e Cooperação do governo alemão, que esteve inclusive nesta reunião com Helder Barbalho hoje, e que então o governo alemão, após a eleição de Lula, após a vitória de Lula, esse foi um dos principais fatores para que eles decidissem desbloquear essa verba. Agora, é importante, o governo brasileiro precisa aceitar essa verba, precisa formalmente aceitar o desbloqueio do valor que estava congelado da verba do Fundo Amazônia até o final deste ano, senão a verba pode não ser utilizada, uma vez que daí teria que ser reabsorvida pelo governo alemão. Então agora o problema, se é assim que a gente pode dizer, que o governo brasileiro pode enfrentar é o desbloqueio dessa verba, porque já existe a vontade do governo alemão de querer investir no Brasil, tanto pelo desbloqueio e descongelamento dessa verba do Fundo Amazônia, como também no ano que vem, já para os próximos 2 anos, mais investimentos. Isso é só um exemplo, claro, tem Noruega, a própria Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, falou com a gente hoje também, e o próprio Helder Barbalho. Ambos falaram sobre conversas que vem tendo com outros países, líderes de outros países, e assim uma vontade grande de investimento no Brasil. Claro que isso deve se aplicar também, principalmente aos países em desenvolvimento, que, como eu disse, Márcio, é o principal mote dessa COP. Mas agora a gente vai ter uma ideia melhor sobre como vai ser a formação desse objetivo até o final dessa semana aqui na Conferência do Clima, quando sai o texto final na sexta-feira. Márcio, eu queria aproveitar aqui que nós estamos juntos para a gente contar um pouco dos bastidores de como está acontecendo a COP aqui. Hoje foi um dia muito movimentado porque o presidente eleito ele visitou 2 áreas diferentes aqui da COP. Uma é onde tem os estandes dos países e da sociedade civil. Ele visitou ali o estande dos governadores da Amazônia. E com muita gente. E depois ele fez um discurso nesse lugar onde a gente está, naquele pódio aqui atrás, ele fez esse discurso aí para diplomatas, jornalistas e muitos dos seus aliados políticos. E o Matias, a gente se divide na cobertura. O Matias, ele acompanhou a confusão, na verdade, lá fora do plenário, ele não estava aqui, ele só entrou depois, e também lá no estande da Amazônia. Então, ele me contou uns trechos, nem contou tudo. Matias, me conta ali essa confusão, parece que deu inclusive uma confusão aqui na porta que a gente, quando estava aqui dentro, não conseguiu nem perceber. Exatamente. Américo, aqui do lado de dentro que a gente pôde ver, e até pela janela, eles bloquearam a janela, então a gente não tinha acesso visual ao que estava acontecendo aqui no plenário. Quando eu entrei, eu percebi que as cadeiras estavam ocupadas, mas não estava absolutamente lotado. Agora, do lado de fora, tinha uma fila gigantesca de pessoas tentando entrar aqui dentro do plenário. Tem uma entradinha lateral também, onde houve um princípio de confusão, pessoas que falaram que tinham vindo do Brasil para ver o presidente eleito Lula, mas que não poderiam entrar porque a segurança não estava permitindo, uma norma da segurança da ONU, justamente para não lotar os lugares. Mas não foi o único local que ficou repleto de pessoas, houve inclusive cantos, pessoas estavam se manifestando favoravelmente a Lula, aliados de Lula aqui em frente ao plenário, mas também a mesma coisa aconteceu na região dos 3 pavilhões brasileiros, onde Lula se encontrou mais cedo com governadores que fazem parte do consórcio interestadual da Amazônia, e lá havia uma presença massiva da imprensa nacional e internacional, de pessoas que queriam ver o presidente eleito Lula. Nós que estamos aqui desde o início da cobertura, acompanhamos muitas manifestações, protestos, coberturas de líderes de países, mas hoje foi bastante diferente. A sensação foi ver Lula, tanto naquele evento, que a gente pôde ver as pessoas também se manifestando de todas as maneiras, como aqui também. E uma informação interessante, a campanha de Lula já conversa com os integrantes e representantes da ONU para definir como vai ser amanhã, porque estava previsto para ser num lugar, pode ser que esse local seja pequeno demais para abrigar
todos esses apoiadores e as pessoas que querem ver o presidente eleito, Américo. Essa reação das pessoas físicas com a presença do presidente eleito Lula é muito interessante. Mas também é interessante pegar, e faço essa pergunta para você, Américo, a reação da comunidade internacional. Como a comunidade internacional está vendo a visita de Lula, um presidente eleito, sequer no cargo está ainda, à COP? Aqui, Márcio, ele foi excepcionalmente bem recebido e ele sabia disso. É um público amistoso com relação a ele. Um público que foi muito crítico das políticas ambientais do Brasil nos últimos anos, especialmente por conta da disparada nas queimadas e desmatamento da Amazônia, que é o ponto, como você disse, chave dessas discussões todas no que diz respeito ao Brasil e uma boa parte do mundo pela importância que a Amazônia tem. Então, aqui foi muito bem recebido. A imprensa internacional estava acompanhando muito de perto. Logo de manhã, quando nós fomos buscar informações aqui, aonde exatamente seria o discurso, etc. e tal, todos os funcionários da ONU estavam muito bem pautados para informar toda a imprensa internacional onde exatamente o presidente estaria. Houve também uma reação muito positiva dos diplomatas que vieram acompanhar aqui o discurso do presidente eleito. Também foi a reação com as pessoas que a gente conversou foi muito positiva. Agora, lembrando, como você disse, ele é o presidente eleito, não está no governo ainda, então ele não vai participar das negociações, que vão ser negociações muito duras. Essas negociações estão a cargo da delegação brasileira, que é chefiada pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Então, o presidente aqui fez uma carta de intenções, que foi muitíssimo bem recebida. Agora é ver, a partir do dia 1º de janeiro, quando ele assume, qual a velocidade que ele vai ter para implantar esses desejos que ele alinhavou aqui para a comunidade internacional hoje. Américo Martins, Matias Brotero, nossos enviados especiais a Sharm el-Sheikh, no Egito, onde acontece a COP27. Muito obrigado pela presença de vocês ao vivo aqui no nosso Prime Time. Nesse comecinho do Prime Time, a gente vai continuar com esse tema, agora jogando essa conversa aqui para os nossos analistas que estão aqui no estúdio em São Paulo. A gente tem Clarissa Oliveira, que sempre participa do nosso programa. Ela é colunista da revista Veja e nos dá o prazer da presença. Raquel Landim sempre com a gente. E sempre tem novidade aqui. Olha quem está aqui, Lorival Santana também, sempre aparece numa telinha, hoje está aqui do nosso lado e daqui a pouco vai ter Felipe Moura Brasil e também Thaís Arbex. Boa noite a todos. Eu começo com você, Lorival. Como é que você analisou esse discurso? Acho que é importante ter a sua visão sobre a fala de Lula hoje e, claro, sobre esse sucesso que a figura do nosso presidente eleito faz lá fora. Até que ponto isso se reverte positivamente para a gente aqui em investimento, em projetos, em boa vontade no nosso país? Ele disse uma frase, o Brasil está de volta, que repete uma frase do Joe Biden, né? America is back, né? E aí há um paralelismo realmente entre as atitudes, digamos, fora da curva do ex-presidente Donald Trump e do atual presidente Jair Bolsonaro e as suas repercussões internacionais em relação aos acordos, às articulações internacionais. Ele prometeu zerar o desmatamento até 2030. Isso é uma reversão de expectativa em relação ao que o Brasil se comprometeu a fazer há um ano na COP26, que era zerar até 2028. O compromisso de 130 países, mais de 130 países, em relação a 2030, o Brasil tinha feito essa antecipação. Mas não tem uma diferença aí, porque eu acho que ele falou zerar o desmatamento nos biomas até 2030. Não só na COP, e não só na Amazônia. Não só na Amazônia, é verdade. Será que não foi isso? Pode ser, mas de qualquer maneira a gente perdeu um ano, né? Porque, como você salientou, acho que o Américo também, o desmatamento aumentou, as queimadas aumentaram, nossas emissões derivadas das queimadas são recorde desde 2004, que foi o período em que o Lula exatamente começou a reduzir o desmatamento. Ele disse que entre 2004 e 2012 houve uma redução de 83% no desmatamento da Amazônia, ao mesmo tempo em que o PIB do agronegócio cresceu 75%. É interessante isso porque mostra aquilo que todos que entendem do agronegócio e do meio ambiente aqui no Brasil sabem, que não é necessário desmatar para aumentar a produção ou para manter a produção. Isso é algo que já está estabelecido há muitos anos, mas no governo Bolsonaro houve uma reversão nessa discussão, né, um retrocesso realmente, porque começou-se a antepor
preservação ambiental e agronegócio, não são coisas antagônicas, né? Também me chamou a atenção, o que chamou a atenção do Américo também, como ele articulou a questão ambiental com a questão social. E isso não diz respeito só ao Brasil, mas principalmente ao resto do mundo. De fato, existe uma enorme injustiça climática. Quer dizer, aqueles países que mais poluem, que mais emitem gases, que mais causam mudança climática, são os países mais ricos. E os países mais pobres, a África, por exemplo, tem uma emissão equivalente à do Brasil, em torno de 1% o continente africano todo, né? Então, e são os países que mais sofrem, principalmente os estados insulares, porque o aumento do nível do oceano é uma ameaça para eles. Também o que aconteceu no Paquistão agora, quando grande parte do território paquistanês e da população ficou debaixo d'água com as inundações, e o Paquistão também tem uma contribuição muito pequena às emissões de gases de efeito estufa. Enfim, os exemplos são inúmeros nessa direção. A seca na África, né? A desertificação da África tem causado guerras. Eu cobri guerras na África que foram causadas pela desertificação, como no Mali, no Sudão e assim por diante. Então, ele tem essas credenciais de quem já realizou redução de desmatamento e, ao mesmo tempo, essa figura icônica que ele representa com relação à questão da pobreza, da justiça social, né? E é alguém muito conhecido no mundo, né? E, então, acho que há aí uma oportunidade histórica para o Brasil, realmente, independentemente de preferências partidárias. Não é isso que nós estamos conversando, estamos falando sobre o Brasil, sobre o interesse nacional. Certo? Não sei se muitas pessoas são capazes de entender isso desse ponto de vista, mas acho que sim. Na verdade, são minorias estridentes que não conseguem entender quando a gente fala de interesse nacional. Bom, então existe uma oportunidade muito grande, não só em relação à Amazônia, que já é um caso bastante conhecido, mas algo que é novo, que é a possibilidade de explorar a energia renovável do hidrogênio, que está na nossa costa. Nós temos o maior potencial do mundo dessa energia. Para que ela seja uma energia verde, é preciso que se use eletricidade renovável para separar o hidrogênio do oxigênio. E nós temos essa eletricidade renovável. Então, essa é uma energia que pode ser exportada para o mundo no momento em que o mundo está aí usando muito carvão, porque diminuiu o uso da energia nuclear e do gás natural da Rússia, que são menos poluentes do que a energia nuclear não emite nada e o gás natural emite menos do que o carvão. Então, é uma oportunidade muito grande que o Brasil tem para atrair investimentos. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, há um potencial de 200 bilhões de dólares de investimento só nessa energia do hidrogênio na costa do Brasil. Lourival Santana é um profundo conhecedor não apenas da área internacional, mas também da questão climática, da questão ambiental, e nos ajuda muito nisso. Mas eu destaco com você, Raquel, e boa noite, claro, o que ele destacou quando Lula cita a taxa de devastação na Amazônia legal, 83%, PIB da agropecuária, 75% de alta, uma queda, uma redução na devastação de 83% entre 2004 e 2012, anos de governos do Lula e do PT de forma geral. E aí ele fala, né, o agro é um aliado estratégico. Ele usa essa expressão, o agro é um aliado estratégico. Claro, deixando para trás aquilo que ele falou no Jornal Nacional, na entrevista, ligando uma parte do agro chamando de fascista e direitista. Aqui ele tenta uma aproximação muito clara, né? Márcio, boa noite. Márcio, Thaís, Clarissa, Lourival. Essa não é uma missão fácil para o Lula. Concordo muito com o que o Lourival falou. Assim, quem está na vanguarda do agronegócio sabe que não se precisa desmatar para aumentar a produção agrícola. Mas é um setor onde ele tem muita dificuldade. Hoje foi anunciado ali o grupo de transição do agronegócio, talvez a gente vá falar disso um pouco mais para frente, e você enxerga ali nomes que talvez possam fazer uma ponte, como o Carlos Fávaro, talvez o Nely Geller, mas assim, não tem um nome claríssimo, por exemplo, como ele tinha do ministro Roberto Rodrigues lá em 2003. Você tem uma resistência muito das lideranças do setor a se associarem à imagem do Lula, porque a base está muito radicalizada. Tem muita gente, mas tem uma fatia de pessoas que estão aí ainda protestando que são ligadas ao agronegócio. Então, assim, essa não é uma missão simples. Dito isso,
para o agronegócio exportador, essa mudança de postura, esse reposicionamento que o Lula faz em termos ambientais, ela é muito positiva para o agronegócio exportador e também para a entrada de dinheiro no Brasil. E aí acho que é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo, porque é uma mudança de posicionamento que ela já vinha acontecendo no governo Bolsonaro, a despeito da vontade de Bolsonaro. Como o Lorival lembrou, na última COP, o Brasil deu um cavalo de pau nas suas posições, buscou metas ambiciosas e não foi pela vontade do ex-presidente, foi por pressão da iniciativa privada, porque estava tendo uma restrição de fundos internacionais em trazer dinheiro para o Brasil. Né? No mundo prático, era isso que estava acontecendo. Então, ali já começou uma mudança forçada pela iniciativa privada e o Lula abraça essa bandeira, ele tem essa facilidade e faz esse reposicionamento. E soa muito mais crível do que as promessas que o governo Bolsonaro fazia. Agora, ele vai precisar, daqui um tempo, acho que a taxa de desmatamento do ano que vem já está contratada, porque ela é medida junho a julho, então toda essa cena internacional vai ter uma paciência ali, mas ele vai precisar de daqui a um tempo mostrar essa redução. Como ele já fez lá atrás, ele tem esse benefício na dúvida. Vamos só ouvir, então, esse trecho. A nossa produção já foi rápida o suficiente para tirar exatamente o trecho em que Lula fala que o agronegócio brasileiro vai ser um aliado dele nesse novo governo a começar em 1º de janeiro. Vamos ouvir. A produção agrícola sem equilíbrio ambiental deve ser considerada uma ação do passado. A meta que vamos perseguir é a da produção com equilíbrio, sequestrando carbono e protegendo nossa imensa biodiversidade, buscando a regeneração do solo em todos os nossos biomas e o aumento da renda para agricultores e pecuaristas. Estou certo de que o agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso governo na busca de uma agricultura regenerativa e sustentável, com investimento em ciência, tecnologia e educação no campo, valorizando os conhecimentos dos povos originários e comunidades locais. No Brasil, há vários exemplos exitosos de agroflorestas. Raquel nos lembrou da resistência que parte do agronegócio ainda tem com relação ao presidente eleito. E aí eu pergunto para você, Clarissa, a importância que teria sido se Lula tivesse anunciado hoje, por exemplo, o ministro ou a ministra do Meio Ambiente ou a autoridade climática, até que ponto apresentar um nome acalmaria as pessoas, faria com que a gente olhasse para frente, fazendo uma análise, olhando para trás, ver o histórico daquela pessoa, fazendo uma análise do que a gente tem para frente. O quanto que teria sido foi uma oportunidade perdida Lula não ter feito alimentado, talvez, ou atendido a nossa expectativa de ter esse nome lá na COP27, um ministro ou ministra do Meio Ambiente. Bom, primeiro, boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, que está acompanhando. Havia, de fato, uma expectativa de que Lula poderia, eventualmente, anunciar, se não o ministro do Meio Ambiente, pelo menos um nome que seria ali, oficialmente, uma expressão da política ambiental que vai ser adotada no seu governo. Todo mundo espera aí que seja Marina Silva, tem uma expectativa muito grande em torno dela. Esse nome não veio, mas me pareceu que Lula, eu não sei se os meus colegas aqui têm essa mesma percepção, eu saio aí, depois de assistir a esse discurso, com a sensação de que o presidente eleito não quis chegar lá apenas com um discurso ambiental para atender a expectativa internacional. A gente chegou a falar isso aqui da última vez que eu vim sobre como nos preparativos da COP havia ali nos bastidores uma preocupação muito grande por parte dos aliados mais próximos do presidente eleito de que ele cedesse demais às pressões da comunidade internacional para que o Brasil firme grandes compromissos ambientais que não necessariamente sejam os melhores para o Brasil em termos de desenvolvimento também. Essa preocupação existia nos bastidores. Eu saí desse discurso com a sensação de que Lula resolveu usar a questão ambiental, esse fórum, para discutir a questão ambiental, para firmar um posicionamento de política externa brasileira. Então, olha, a gente reivindica
um protagonismo nessas discussões. A sensação que ficou para mim é que Lula quer mais do que simplesmente dizer para a comunidade internacional que o Brasil vai adotar uma política ambiental diferente da do atual governo. A gente vai ter uma posição diferente? Vai, mas a gente espera ser protagonista desse processo. Tanto é que a gente viu cobranças feitas pelo presidente eleito a respeito da destinação de recursos de países estrangeiros na direção de países que têm que trabalhar suas políticas aí contra o desmatamento e as suas políticas ambientais. E a gente também viu uma cobrança do presidente eleito a respeito do Conselho de Segurança da ONU. Esse, na minha opinião, foi um ponto fundamental do discurso dele, onde ele afirma: o Brasil está disposto a rever as suas políticas em comparação ao governo atual. Vai haver uma mudança significativa, mas não vai ser só para entregar o que a comunidade internacional espera. A gente espera também da comunidade internacional um espaço maior para os países que estão dispostos a fazer essa mudança no discurso. Eu saí com essa sensação, não sei se todo mundo aqui concorda, mas até também pontuando um pouco o que o Américo estava colocando agora há pouco, lembrando até o que uma fonte com a qual eu conversei estava me dizendo, tem muito a ver com o que ele disse, de que Lula está numa posição muito privilegiada por ter sido convidado para essa COP na condição de presidente eleito. Por quê? Porque ele é quase, a comparação que fizeram, ele é como se fosse uma tia, que na hora que o bebê vai chorar, ele devolve para a mãe. Né? Então, assim, a hora que tem a parte difícil da negociação, mais complicada, Lula consegue se blindar disso nesse problema. Então, é aquela tia que vai, brinca com a criança, chorou, vai lá e devolve. Mas, ainda assim, acho que ele usou bem essa oportunidade. Poderia ter feito um aceno com a divulgação de um nome credenciado ali para o meio ambiente, ministro ou não. Poderia, era necessário, talvez só não fosse o objetivo dele simplesmente dar satisfação para a comunidade internacional. Clarissa traz um ponto interessante. A gente vai destacar daqui a pouco a fala do presidente eleito, Lula, sobre a questão da ONU. E vou jogar isso para você, claro, Lorival, para quem quiser participar, é óbvio, mas como ele faz essa ligação direta da necessidade de termos um órgão de fiscalização e punição. E a ONU poderia ser, porque ele fala, os acordos assinados na COP são sempre engavetados e nem sempre são cumpridos. Eu estou com o Felipe Moura Brasil aqui, Thaís Arbex, para participar desse debate também. Eu vou começar com você primeiro, Thaís, só para você nos trazer a sua impressão sobre essa questão do Ministério. Claro, fique à vontade. Havia também para você a expectativa, ou você já sabia que não? Ele ia fazer bem essa distinção, como nos conta a Clarissa, de deixar mais para o público externo e deixar essa informação do ministro, ou da ministra, ou da autoridade climática um pouco mais para frente. Boa noite, Thaís. Boa noite, Márcio, aos colegas e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Márcio, até ontem à noite havia sim uma expectativa de que o presidente eleito anunciasse a autoridade do clima no Brasil. Lula não falou especificamente com essas palavras, mas disse durante seu discurso que vai ter no seu governo um cargo de alto perfil. Havia a expectativa, inclusive, de que esse nome anunciado fosse o da deputada eleita, ex-ministra Marina Silva. O que eu consegui apurar ontem ainda era que todo o time de parlamentares que estão nessa comitiva lá na COP estavam apoiando esse movimento, apoiam esse movimento. Mas hoje, agora há pouco, a gente entrevistou no 360 o ex-chanceler Celso Amorim e ele falou, talvez o presidente não tenha chegado a um consenso se é isso mesmo, qual é o nome, mas o fato é que esse cargo vai ser criado. Então, ele dá essa sinalização, diz que esse posto vai ser criado, que é para fazer uma articulação não só dentro do país, né, não só entre todas as pastas que serão criadas aqui no governo eleito, mas também para fora. Então, é um cargo que tem sido tratado como um posto bastante importante dentro da gestão do terceiro mandato de Lula aqui em Brasília. Obrigado, Thaís. E você, Felipe, o que você destaca no discurso de Lula hoje na COP27, a primeira participação dele no cenário internacional desde que foi eleito? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Eu acho que ele não antecipou nenhuma nomeação, porque era o momento dele, o momento em que ele quis ter o protagonismo. Eu não falo isso nem como uma crítica, acho que é natural que seja assim, porque é o ponto em que ele mais pode se distinguir de uma maneira rápida
e atingindo o maior número de pessoas possíveis, né, porque é a sua imagem internacional, em relação ao governo de Jair Bolsonaro, que teve no meio ambiente um dos seus pontos mais frágeis, mais sensíveis, de maior desgaste e não sem razão. Teve o escândalo com o Ricardo Salles, que teve que sair, é um caso até excepcional, porque ele ficou com medo, me parece, de ser alvo de qualquer medida mais gravosa determinada pelo Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes, e preferiu perder o foro privilegiado para que o processo descesse ali de elevador, como se diz, para a primeira instância. Depois, todo o desgaste que ele teve no meio ambiente culminou naquele episódio do assassinato do correspondente britânico Dom Phillips, que, por ser correspondente britânico, repercutiu muito no exterior, junto ao indigenista Bruno Araújo, que mostrou ali a região da Amazônia como um foco de diversas atividades ilegais, pesca ilegal, caça ilegal, contrabando de armas, contrabando de drogas, fora todas aquelas questões de extração ilegal, etc. Então, o Lula pode marcar uma posição nesse sentido, em contraste com aquele presidente que foi considerado um pária internacional e que ainda está no poder. Então, me parece que essa era o desejo dele, era a estratégia dele. Falou-se ali em combater, eu até não gosto dessa expressão, combater mudanças climáticas, porque parece que está tentando impedir o clima de mudar, e o clima muda, mas o mundo está ali unido para ver a melhor forma de lidar com isso. E ele coloca esse posicionamento como um posicionamento prioritário, como a defesa do meio ambiente, um posicionamento prioritário, tentando acenar com a possibilidade de chegar a um desmatamento zero. A gente avaliou nesse programa como o governo do PT pegou um desmatamento alto e foi reduzindo com a ajuda da Marina Silva, que agora está de volta como aliada, e o governo Bolsonaro pegou um desmatamento baixo que foi subindo. Agora, é claro que internamente o Lula tem problemas, porque o agronegócio ficou muito próximo do bolsonarismo e tem uma série de ressalvas em relação a esse lulopetismo, né, como alguns preferem chamar. Então ele vai precisar ter um tipo de articulação da qual ele se distanciou na campanha, né? Na corrida eleitoral, ele estava mais preocupado com os nichos em que ele podia conquistar maior número de eleitores, ele deixou essas tarefas para o Geraldo Alckmin, para o Carlos Fávaro ali do PSD, até para Simone Tebet, que tem algum tipo de trânsito entre o agronegócio, mas agora vai precisar participar dessas articulações e para chegar a alguma medida de desenvolvimento sustentável, porque a gente veio tratando aqui nas últimas semanas da falsa dicotomia entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Existe também uma falsa dicotomia, que é ou se preserva o meio ambiente ou se tem atividades econômicas, e é preciso ver exatamente como conciliar essas coisas. Então ele mostrou ao mundo essa preocupação e foi um contraste marcante. Temas importantes discutidos lá na COP, por isso que a gente vai fazer agora aqui no Prime Time uma rápida pausa.